governo brasileiro comemora a retirada da tarifa adicional de 40% dos Estados Unidos sobre alguns produtos do agro, como carne, café e frutas. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento acompanha as repercussões. Pedro, em evento em São Paulo, o presidente Lula disse estar muito feliz, né? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, depois de semanas de tensão comercial, né, desde que essas tarifas foram anunciadas ao Brasil, o governo brasileiro recebeu como uma vitória diplomática essa decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar essas tarifas, né, de zerar essa sobretaxa de 40% sobre os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Lembrando que eram 50%, né, mas na última sexta-feira a gente já teve uma redução de 10% no preço, né, nas tarifas desses produtos. Essa era uma decisão que valia para todos os países que faziam relação comercial com os Estados Unidos, e essa decisão de ontem, ela diz exclusivamente a respeito sobre o Brasil. Então, portanto, agora tarifas zeradas para esses produtos. Esse decreto que foi assinado por Donald Trump na quinta-feira, ele desonera itens estratégicos, né, para o agronegócio, como, por exemplo, o café, a carne bovina, além de frutas, né, como a gente já vinha falando, como, por exemplo, banana, açaí, cacau, castanha do Pará, abacaxi, laranja. São produtos, né, que em grande parte não tem uma produção muito relevante nos Estados Unidos, mas que tem uma relevância muito grande para as exportações brasileiras. Essa medida, ela revoga aquela decisão anterior de julho, né, quando o governo americano endureceu as tarifas, citando uma emergência nacional ligada às políticas do Brasil, né? O presidente Donald Trump, inclusive, chegou a citar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí foram muitas semanas de negociação, né? Agora, as empresas exportadoras brasileiras, elas vão receber, inclusive, Kátia, um reembolso retroativo a 13 de novembro, quando a isenção das tarifas recíprocas de 10% já havia sido anunciada. Ou seja, muitos motivos para se comemorar. Inclusive, o presidente Lula destacou que a relação entre Brasil e Washington melhorou bastante nas últimas semanas. Vamos acompanhar o que disse o presidente Lula. Estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Lembrando que, né, a gente ouviu aí o presidente Lula, lembrando que nesse documento que isentou as tarifas brasileiras, o governo norte-americano, inclusive, cita a conversa que Lula teve com Trump no dia 6 de outubro, numa videochamada, dizendo que a relação comercial, isso foi crucial para reavaliar a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. A gente tem mais repercussões também, entre elas do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que liderou essas conversas com o governo dos Estados Unidos, disse que a partir de agora isso pode abrir portas para novos investimentos. Vamos ouvir. E depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, abriu uma avenida aí de entendimento. E aí esses avanços significam emprego, desenvolvimento, mais comércio exterior. Bom, Kátia, e para a gente poder fechar, né? Se antes a gente falava sobre essa relação turbulenta entre Brasil e Estados Unidos, agora, pelo menos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aposta em uma reaproximação e até possíveis novas parcerias no futuro. Vamos ouvir também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu acho que vai prevalecer a amizade entre os dois povos. Os Estados Unidos de um lado, o Brasil do outro, significam uma amizade de mais de 2 séculos de parceria, que nós precisamos de mais investimento, tanto de empresas brasileiras lá, como de empresas norte-americanas aqui, porque a gente precisa de mais comércio, mais entendimento, mais integração. Nós estamos no mesmo continente e eu acredito que, pouco a pouco, é um segundo ou terceiro passo que está sendo dado, mas eu acho muito importante que isso vai sendo conquistado aos poucos até a gente zerar este jogo. De Brasília, Pedro Nascimento.